Marco Zero, Educação. Vamos falar desse assunto tão importante que é a educação, meu caro Paulo Bogler. Educação é importante sempre, né, Moacir? Mas hoje a gente vai destacar um assunto, um tema, que é a eleição para a escolha de diretores nas escolas da rede estadual de Foz do Iguaçu. Então, explicando, no dia 7 de julho, nós tivemos uma etapa dessas votações nas escolas estaduais para eleger diretor e diretor auxiliar. Nem todas as escolas, a maior parte delas, não obteve um quórum, que é um número mínimo de eleitores instituído nas eleições desse ano para a validação dessas eleições. Então, as escolas que não obtiveram esse índice de 35% de votantes, incluindo votos brancos e excluídos os nulos, vão passar por uma nova votação no próximo dia 23 de julho, sexta-feira, no horário das 8 às 21 horas. Então, para promover esse envolvimento e essa participação da comunidade escolar, pais, mães, estudantes, professores, funcionários de escola, nesse processo que tem a ver com a decisão, né, do modelo de escola, do modelo de gestão, de que tipo de escola a comunidade escolar quer para seus filhos e também para si próprio, no caso dos alunos, esse processo culmina com a eleição de diretores. Para maior envolvimento da comunidade escolar, as escolas da região sul de Foz do Iguaçu, né, do Colégio Agrícola até o Porto Meira, estão mobilizadas conjuntamente para convidar a comunidade e reforçar a importância desse momento, para falar sobre as eleições, para falar sobre essa expectativa e esse trabalho também para convidar a população a votar nas eleições de diretores. A gente recebe dois educadores, professores, a professora Karen, que é diretora lá do Colégio Gustavo Dobrandino, e o professor Reginaldo, diretor pedagógico lá do Colégio Agrícola, que vão nos trazer esse panorama e contar como está essa mobilização pelas eleições nas escolas estaduais de Foz do Iguaçu. Bom dia, Karen, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo ótimo. Agradeço eu pelo convite em estar podendo aqui divulgar esse processo que é tão importante, né? Uma vez que tivemos uma tentativa aí, devido à pandemia, a gente imagina, né, que não conseguimos o quórum mínimo e em várias escolas de Foz do Iguaçu. Então, destaco a importância e agradeço o convite porque o momento é fundamental. Legal. Professor Reginaldo, obrigado por participar, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. A gente agradece a oportunidade de conversar um pouco com vocês e com a comunidade de Foz do Iguaçu, né, referente a esse processo de consulta pública aos diretores dos colégios estaduais. É um processo que, em virtude da pandemia, aí se fragilizou, né? Então, nós estamos aqui para levar à comunidade aí a importância desse momento. Professor, só um pouquinho mais próximo do microfone, que a gente possa ouvir a sua voz. Ok, obrigado. No meu tempo era professor, agora tem que ser professor. Então, pode continuar, por favor. Então, vamos passar para a professora Karen primeiro. Karen, é um desafio mobilizar as pessoas num momento de pandemia, meio de ano, para uma votação presencial, né, de diretor, de diretora de escolas. Como é que está sendo esse trabalho de vocês e essa mobilização conjunta entre as escolas da região sul? Quais as instituições que estão ombreadas aí nesse movimento para que a votação aconteça e tenha o quórum necessário? Então, o momento aí de pandemia tem dificultado todo o processo educativo, todo o processo de comparecimento da comunidade na escola, participando tanto das atividades pedagógicas, e esse momento, então, tão importante e mais do que nunca se dificultou. Isso se notou porque foi um quadro assim que, surpreendentemente ou não, né, porque a pandemia não nos surpreende ter essa baixa adesão, mas foram várias escolas que não tiveram o quórum mínimo, né? Então, pelo que a gente conseguiu levantar, 14 escolas de Foz do Iguaçu, entre 29 a 30 escolas que temos, não tiveram esse quórum. Então, a gente, assim, consegue entender que as pessoas estão ainda com medo de sair de suas casas, irem para um movimento que, de certa forma, acaba aglomerando um pouco. Porém, assim, se fizéssemos online, que seria uma opção, a dificuldade tecnológica também se coloca muito forte. Então, colégios que fizeram essa opção, boa parte, assim, teve menos número ainda de participação do que quem fez presencial. Então, assim, é um sistema um pouco dificultoso esse online, ao meu ver, né? A nossa comunidade decidiu fazer presencial.
E, assim, contamos ali na região sul de Foz do Iguaçu, o Colégio Agrícola, o Colégio JK, Três Fronteiras, o Almirante Tamandaré não conseguiram ter quórum. E é uma região assim, onde a escola fica muito próxima às residências dos alunos. Então, em tese, deveriam estar todos participando. Outro fator que eu também considero assim, bem significativo é o fato de ter chapa única na escola. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que porque tem só uma chapa inscrita, candidata, já está tudo certo que ela vai ser a que vai gerir a escola nos próximos anos. E não é o que acontece, a gente precisa aí, quando chapa única, 35%, e quando duas ou mais chapas, 45% de participação. No caso do nosso colégio, do Gustavo Dobrandino, a gente teve 29,6%, né? Ou seja, faltou 41 votos. Então, cada voto é importante, né? A gente precisa contar com essa participação e dizer que, assim, as medidas de proteção, de controle sanitário estão garantidas nesse processo. É muito parecido com o momento em que os alunos vão buscar o material por escrito na escola, ou seja, é chegar lá, encontrar sua urna na listagem, são 3 meses de recepção dos votos, algo muito rápido, onde a pessoa só assina a lista, marca lá o seu cupomzinho, né, a sua cédula de eleição e está pronto, está feito. Com isso ajuda, sim, toda a comunidade garantindo a eleição na escola, né? Professor Reginaldo, o que acontece se não houver o quórum nessa próxima eleição de sexta-feira agora? Então, a gente teve a primeira tentativa aí no dia 7, né? Como a professora Karen mencionou, ao que a gente tem informação, 14 escolas, infelizmente, não conseguiram atingir esse quórum, né? É um momento delicado referente à pandemia, né? A gente sabe da fragilidade do momento, mas é importante que a comunidade perceba a relevância desse momento, né? O colégio, por ter uma chapa única ou não, né? A eleição dessa equipe é a continuidade do trabalho atual, né? Então, se aqueles que estão da comunidade têm a compreensão de que o trabalho é benéfico, está sendo feito um bom trabalho com a escola, é importante esse comparecimento para este momento. Porque caso esses diretores não sejam eleitos, agora neste momento, há previsão de uma nova eleição, se não me engano, em outubro, né? E essa eleição ela pode ou não acontecer devido ao momento, podendo, inclusive, futuramente ocorrer até uma indicação ou um interventor em cada colégio, né? Então, é importante as comunidades entenderem que a continuidade do trabalho, a presença desses profissionais que conhecem a comunidade, que conhecem a realidade, que sabem quem são os pais, quem são os alunos, como que a escola trabalha, o histórico da escola, a característica da escola, isso vai ser mantido e preservado com a eleição desses diretores. Então, acho que esse é o grande know-how da conquista desse momento, né? Então, o risco da comunidade perder isso é muito grande. O professor, e quem pode votar nesse dia 23 e precisa levar quais documentos? Qual é o horário que as escolas estarão abertas para receber a comunidade para esse momento de decisão? Então, as eleições iniciam às 8, né, da manhã e terminam às 21, às 9 da noite, né? Algumas escolas farão online, né? Então, algumas escolas fizeram a opção pela modalidade online. É importante que os alunos percebam, os pais ou os alunos percebam, né, a informação no seu celular ou no seu e-mail @escola, referente ali ao token de votação, né? Nas escolas presenciais, a comunidade precisa vir até a escola fazer a votação. Não existe votação mista, né? Ou vai ser presencial ou vai ser online, né? Então é importante cada comunidade verificar a sua modalidade de votação, que foi escolhida pela própria comunidade, né? Que entendeu por ser o melhor caminho para aquele momento, né? Então, algumas escolas estarão online, outras presenciais. Aqui, por exemplo, o Gustavo Dobrandino e o Agrícola farão presencial, mas a gente tem, por exemplo, Três Fronteiras na região sul, que fará online, né? Então, vai de cada característica. Para votar, se o aluno é menor de 16 anos, somente o responsável pode votar, né? Se o aluno é maior de 16 anos ou tem 16 anos, é somente ele que vota. Então, se o aluno tem 16, 17, 18, não adianta o responsável vir votar. Tem que ser o aluno, né? Então, abaixo de 16 anos, o responsável vota, e acima de 16 anos ou 16 anos, somente o aluno vota. A eleição tem intervalo para o almoço ou ela é
contínua para aqueles que trabalham, poder dar uma escapadinha e ir no horário de almoço, por exemplo, das 12 horas em diante. Correto. Quem faz online tem a facilidade dessa permissividade de horário, né? Mas para quem é presencial, as escolas têm a organização de fazer direto. Então pode ser no intervalo do almoço, no final da tarde, no começo da noite, né? Qualquer momento que a pessoa tiver uma folguinha, um espaço, é importante que elas vão, né, para esse processo de eleição. A gente teve, e vou falar da relevância, né? A gente sempre brinca assim, qual que é a importância de um voto, né? A gente teve escola que não conseguiu eleger a direção por causa de um voto, né? Então, escolas por causa de 1, por causa de 5, por causa de 7, por causa de 10, por causa de 40. Então, às vezes, essa pequena escolha de ir ou não participar desse momento pode fazer a diferença primordial dessa situação. Legal. Professora Kari, o Colégio Gustavo Dobrandini ele tem um histórico de bastante envolvimento da comunidade nas questões do colégio, a comunidade participa, vai aos eventos, tem uma interação com a comunidade. Isso é um fator favorável agora de mobilizar, de chamar, fazer essa convocação aos pais, aos alunos de irem votar nesse dia? Com certeza. Esse processo de participação da comunidade ele é garantido justamente porque a gestão é uma gestão democrática. Então, assim, a importância de manter um sistema democrático na escola começa aí, na eleição. Eu destaco até que a última eleição nós tivemos 70% de participação da comunidade. Lógico que o momento era outro, né? A gente não tinha pandemia. Né? Exatamente. E daí veio 100% desses votos, né? E isso fortalece muito a direção da escola a conseguir as parcerias, a se empoderar e estar pertencente também, tanto à comunidade na escola, quanto à escola na comunidade, né? Então, assim, nós temos no Colégio Gustavo Dobrandino parceria com as universidades, federal, estadual aqui de Foz, as privadas também, e a gente desenvolve bastante projetos que são importantes transdisciplinarmente no processo pedagógico. Então, isso, para a comunidade, isso torna, assim, a realidade mudada, essa participação é fundamental, e a gente consegue parcerias com a Secretaria Municipal de Esportes. Lá no colégio mesmo a gente tinha aulas de judô, aulas de futsal, aulas de tênis de mesa, que não eram do Estado propriamente dito, né? Então foram parcerias feitas pela gestão da escola com essas outras instâncias. E isso tudo eu destaco que faz parte de um processo democrático, né? Onde as instâncias colegiadas são ouvidas, as necessidades da escola têm espaço, da comunidade tem espaço dentro da escola para serem ouvidas, e a garantia disso na eleição. Então, assim, a gente se fortalece com a participação da comunidade. E vice-versa, né? É uma troca. É uma troca constante. Paulo, só colocar a opinião da nossa internauta, Mayumi Takahashi, diz que dá um bom dia a todos da mesa, é muito importante esse debate e garantir sim o processo democrático na escolha da direção escolar da comunidade de Foz do Iguaçu. Tá aí. Professor Reginaldo, a direção eleita, esperamos que seja eleita, validada a eleição por conta do quórum, lá do Colégio Agrícola, terá a missão aí de conduzir a instituição dentro da programação dos 70 anos da instituição. Isso é um fato a se considerar, né? Isso pesa também nesse momento, pesa para vocês que estão se colocando à disposição desse trabalho e também para a comunidade se agregar e referendar esse processo, participar desse processo. Correto, Paulo. Esse momento, né, da eleição, como já foi descrito aqui, é a validação da comunidade como um todo, né? Então, quando você tem uma equipe que coordena, que faz a gestão de uma escola, que conhece o seu histórico, as suas características, o desenvolvimento de qualquer atividade, ou seja, ela uma comemoração de 70 anos, que é muito importante, né? É importante que esse momento ele seja coordenado por alguém que tenha um vínculo com toda essa história, né? Então, a gente tem programações aí festivas para esse momento, né? A gente já tem esse planejamento, porque são 7 décadas, é uma escola histórica, né? Eu falo que todos nós lá, a gente acaba passando pelo agrícola, a gente se torna agricolino, eu sempre falo isso para o pessoal que estuda com a gente, indiferente de contexto ou curso. Então, esse momento de 70 anos, ele é um momento simbólico para a escola, como foi de 60 a já quase uma década atrás. Então, a gente está se programando, assim como
várias outras atividades, como a Karen mencionou, às vezes é um projeto de futebol, um projeto de judô, é uma festa junina, né? É um dia da criança, é um dia do cachorro-quente. Cada direção, atualmente, ela compreende a realidade da escola para poder saber, né, direcionar as demandas para a comunidade, né? Então, a gente tem aí, eu falo que a escola ela tem um trabalho além do educacional, o trabalho social, né? Ela recebe, ela acolhe, ela orienta, ela direciona aluno, família, comunidade. Então, é importante que esse trabalho seja vitalizado com essa eleição. Legal. Ô, Karen, você é diretor atual do Colégio Gustavo Dobrandino, eleita com 70% na última eleição, que é um fato que chamou muita atenção na época, pela adesão, né, à chapa, mas apresenta para nós agora quem que é o seu grupo, o seu colega de chapa, né, o cargo. Agora você não concorre como diretora, você concorre a vice-diretora auxiliar. Isso mesmo, Paulo. Sou candidata à direção auxiliar e o candidato à direção geral é o professor Douglas, professor de língua portuguesa lá no colégio, que também estabeleceu vínculos, assim como eu, muito enraizados no colégio. Curioso aqui, a gente tem uma escola muito antiga e uma escola muito recente aqui na mesa conversando, né? Nosso colégio ele é de 2007. Então, assim, é uma das últimas escolas construídas. Uma das, não a última, mas é uma das. Bem jovem, né? Bem jovem. E nesse processo a gente também tem construído uma base muito sólida. Eu estou na direção geral hoje, fui auxiliar da primeira diretora da escola, a professora Maria Piai. A gente entende até esse processo de rotatividade que deveria acontecer, mas o momento tem pedido mais experiência junto às ações e ao desenvolvimento dos próximos anos aí, para enfrentar o momento histórico, político, pandêmico que nós estamos vivendo, né? Então, isso chamou uma resistência e uma solidez mais forte, por isso me candidatei, juntamente com o professor Douglas, à direção auxiliar. Somos chapa única, isso foi escolhido no coletivo da escola também, onde as pessoas se manifestaram interesse ou não ao cargo e democraticamente, internamente, a gente conseguiu tirar essa chapa única para concorrer agora ao pleito. Consenso. Perdão? De consenso, uma chapa de consenso dentro exatamente. Da escola. Exatamente. Então, não teve nenhuma, assim, rivalidade ou uma necessidade de alternância, se entendeu no coletivo que deveria haver essa renovação e essa também história e, enfim, resistência que tem construído aí de tantos anos, né? Legal. E lá no Colégio Agrícola, professor Reginaldo, quem mais que integra essa direção, que se apresenta para a eleição do dia 23, sexta-feira próxima? A nossa equipe lá é composta atualmente com chapa única também, né? Também houve a deliberação de abertura de inscrição de chapas e não houve aí uma outra chapa, né? Então a gente manteve a chapa do trabalho atual, que é o professor Rogério na direção geral, né? Eu continuo fazendo o trabalho auxiliar na direção pedagógica e a gente tem aí o professor John entrando na direção auxiliar de campo, né? Pelo que a gente percebe dentro das instituições, assim, indiferente de ser chapa única ou ser duas chapas, né? O grande desafio desse momento é a conscientização da comunidade da importância dessa votação para as escolas, né? Então, tem algumas escolas que têm mais de uma chapa, tem escolas que têm chapa única. Indiferente desse contexto, todos nós precisamos de uma quantidade mínima de votos, né, para que valide essa eleição. Então, essa conscientização de tirar esse momento para participar da votação é importante para todos, indiferente da quantidade de chapas. Certo. Cara, então faz um convite para a comunidade participar e comparecer no próxima sexta-feira lá no Colégio Gustavo Dobrandino para participar do processo de votação. Reforce esse convite aí para a sua comunidade. É isso, gente. Vamos lá participar do processo. É fundamental para a garantia aí da participação de vocês nas decisões da escola. Isso inicia no processo eleitoral, mas é uma caminhada que perdura depois pelos próximos anos. Então, convido aí pais, mães, alunos, responsáveis, agentes educacionais, professores, a votar no dia 23 de julho, sexta-feira, das 8 da manhã às 21 horas. Estão todos convidados e são todos muito importantes aí para o processo.
Cada voto é importante, professor. Cada voto, cada um, a gente viu muito, cada voto é importante. É voto a voto, né, professora? Temos 2 comentários aqui na live. O primeiro comentário é do Maurício Santos, dizendo: como os diretores avaliam o retorno compulsivo às aulas presenciais, como os gestores pleiteiam a continuidade da direção das escolas? É uma pergunta do Maurício. E tem o comentário da Kátia Ronsani Castro, que também está conosco. Dá um bom dia a todos. Vocês acreditam que no próximo período da gestão, sendo eleitos, terão dificuldades para fortalecer a democracia interna dos seus colégios, considerando a macropolítica estadual? Olha, são momentos aí de enfrentamento, de dificuldade. Temos colégios que tiveram intervenção, enfim, ou um novo processo interno de decisões, né, que são os colégios cívico-militares. Isso, assim, de certa forma, como não há eleição para decisão, para a escolha desses gestores, a gente entende que, sim, isso dificulta o processo de democracia interno da escola, que reflete na comunidade como um todo. Então, assim, mais do que nunca, a gente precisa entender que o momento agora é de garantir essa escolha, né? Garantir essa escolha na urna, votando nos candidatas que têm interesse, que você se aproxima com as propostas e que vislumbra como gestores da escola em que seu filho ou que você estuda, né? Ou trabalha. Então, sim, temos momentos duros pela frente, momentos de cerceamento da democracia no Brasil como um todo. Temos visto isso. E no Paraná isso também acontece. Então, mais do que nunca, reforçamos o convite a participar da eleição, né? Ô, Kari, aproveitando que você está nesse assunto, se a escola não tiver o quórum e não acontecer a eleição em outubro, que ela não é certa, pode acontecer uma indicação de uma pessoa para a direção ou de pessoas para a direção que não são da própria instituição? Isso pode ocorrer? Olha, isso tanto pode ocorrer quanto aconteceu já aí final do ano passado. A gente teve tentativa de destituição de algumas escolas, que, enfim, pela justiça a gente conseguiu que não acontecesse. Porém, no meio desse processo entre a justiça autorizar ou não, foi lá no mês de dezembro do ano passado, bem às vésperas de Natal e festas de final de ano, e já se ouviu a indicação de algumas pessoas para essas escolas, para assumir a direção dessas escolas. E não eram pessoas da comunidade, eram pessoas que nunca tinham entrado na escola. Então, assim, há sim esse risco, a gente entende que há esse risco, faz uma leitura através dos documentos que existe o risco, e que por isso é importante, não dá para correr esse risco, não dá para a gente imaginar alguém gerir uma escola que não seja presente na comunidade. Ou melhor, até dá, porque as escolas de tempo integral e as cívico-militares têm indicação de pessoas que muitas vezes não são da comunidade. E aí é uma plataforma de gestão que é muito diferente da democrática. Então, reforço novamente que o processo democrático interno da escola começa com a eleição. Há que se garantir esse quórum, há que se garantir que as pessoas manifestem que querem esse tipo de gestão na escola onde estuda e trabalha, e, enfim, que tem seus filhos. Muito bem, Paulo. Tenho mais uma opinião aqui, de uma ouvinte que é professora, mas ela não quer deixar o seu nome. Ela parabeniza os exemplos das comunidades das 2 escolas. Sou professor e estou vivendo o terror de testemunhar profissionais da educação jogarem sujo para conquistarem a gestão da escola a qualquer custo. Chapa única geralmente é fruto do diálogo entre os profissionais da comunidade escolar. Na minha escola está ocorrendo a compra de voto. Eu espero que a ética profissional vença, mas sabemos o quanto a vulnerabilidade social é usada nesse momento por pseudo-educadores. É uma vergonha testemunhar isso no ambiente educacional. É uma ouvinte que está conosco no WhatsApp da rádio. Tá aí. Professor Reginaldo, então dirija-se aí à sua comunidade, dê o seu recado para que a comunidade participe desse processo eleitoral lá do Colégio Agrícola na próxima sexta-feira, dia 23, presencialmente, sempre lembrando, né? Então, a gente deixa aqui expresso o convite, né, à nossa comunidade e, claro, às demais, aí, cada um dentro da sua realidade, para que vocês possam participar desse momento de votação, em essa consulta pública, para que as escolas possam aí permanecer a organização de seus trabalhos, né? Como a gente conversou aqui bastante, é um histórico, é uma construção, é um legado, né? É uma continuidade de um desenvolvimento evolutivo da instituição
que a gente precisa garantir que isso permaneça e consiga alcançar aí os próximos objetivos. Cada escola tem os seus planejamentos, né? O agrícola aí dentro da sua realidade, ele vem ampliando variadas demandas de ofertas, né? A gente teve aí abertura de cursos novos, amplitude de vagas aumentada, né? Variadas. Formação de turmas, né? Inclusive na pandemia agora. Isso, nós lutamos aí durante o período de pandemias, a gente conseguiu desenvolver o processo todo online com eles para garantir aí as legalidades dos processos. Abrimos turmas, tivemos 3 turmas formadas, 2 novas turmas abertas durante o processo de pandemia. Para o ano que vem, o Agrícola traz novos cursos para a comunidade, que é o técnico integral agronegócios e o técnico integral em turismo. Então, será uma nova oferta para Foz do Iguaçu, né? Então, a escola vem cada vez mais ampliando os seus braços para a comunidade para tentar atender as demandas da localidade, né? Então, a nossa proposta como escola mesmo, né? Não diria nem como gestão, como foi comentado aqui, quando se chega a uma chapa única, é um consenso da comunidade, né? Então, para que a gente possa dar continuidade a toda essa estrutura. E é interessante a gente ter essa compreensão, porque vou falar da nossa característica, né? Durante a eleição, a gente teve, dos votos que a gente recebeu, foram 99,9%. Então, há uma credibilidade do trabalho da escola, né? O que a gente está precisando agora é que as pessoas se mobilizem para vir votar e atingir esse quórum mínimo, né, de números de votantes, né? Então, a gente já entendeu que a comunidade está feliz com o trabalho, e o que a gente precisa entender agora é que a comunidade se compreenda e se conscientize da importância de vir votar nesse momento. Certo, então, reforçando que mesmo tendo chapa única, que é o caso das duas instituições, Colégio Agrícola, Colégio Gustavo Dobrandino, é necessária a participação das pessoas para garantir esse quórum, né? O fato de ser chapa única, resultado desses consensos, não significa que já ganhou, pelo contrário, né? A gente viu que por isso que está tendo uma nova eleição, então por isso a necessidade de que pais, alunos maiores de 16 compareçam às instituições e deem seu voto para validar esse processo. É isso, Karen, a gente agradece muito a participação de vocês, o Alexandre já está me correndo com o tempo voou, a gente agradece a presença de vocês e deseja muita sorte, que atinja o quórum, que vocês consigam levar esses projetos à frente. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, muito obrigada, agradeço eu pela oportunidade de estar aqui, agradeço a participação de quem pôde acompanhar lá de casa, do espaço aqui de vocês também. Fico feliz em poder dar sequência a esse trabalho que é tão valoroso para a gente. Legal. Obrigada. Professor Reginaldo, a gente agradece a sua participação, as informações que dividiu conosco aqui, também desejando boa sorte nessa empreitada. Obrigado. A gente aguarda todos para votar em todos os colégios. Pessoal, vamos se mobilizar aí geral, cada um na sua escola aí, vai lá e dá um voto de confiança na equipe lá. Legal. É isso, Moacir. A gente falou então sobre a eleição agora na próxima sexta para a direção das escolas, lembrando que além do Colégio Agrícola e do Colégio Gustavo Dobrandino, terão eleição as escolas estaduais aqui de Foz do Iguaçu, Almiro Sartori, Arnaldo Busato, Barão do Rio Branco, Ulisses Guimarães, Paulo Freire, JK, Flávio Varkin, Três Fronteiras e Almirante Tamandaré. Lembrando que a gente convidou aqui os diretores das escolas lá da região sul que se juntaram para fazer esse convite com mais veemência às suas comunidades. Marco Zero, onde tudo começa.